Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe, Maria Santíssima. O Evangelho deste domingo de Ramos está em Lucas 23, de 1 a 49. É um evangelho bem longo, o domingo de Ramos. Senhor, purificai meu coração e meus lábios, porque anuncio dignamente a vossa santa palavra. Em seguida, toda a assembleia se levantou e levaram Jesus a Pilatos. Começaram a acusação, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar tributo ao imperador e afirmando ser ele mesmo o Messias. O rei Pilatos interrogou Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: é você quem está dizendo isso. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e às multidões: não encontro nesse homem nenhum motivo de condenação. Eles, porém, insistiam: ele está provocando revolta entre o povo com seus ensinamentos. Começou na Galiléia, passou por toda a Judéia, agora chegou aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu, ao saber que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes. Pilatos o mandou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém nesses dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois já ouviram falar a respeito dele, e há muito tempo desejava vê-lo. Esperava ver Jesus fazendo alguns milagres. Herodes interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, não respondeu nada. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei estavam presentes e faziam violentas acusações contra Jesus. Herodes e seus soldados trataram Jesus com desprezo, caçoaram dele e o vestiram com uma roupa brilhante e o mandaram de volta a Pilatos. Nesse dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os chefes dos sacerdotes e os chefes do povo e lhes disse: vocês trouxeram este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, eu já o interroguei diante de vocês e não encontrei nele nenhum dos crimes de que vocês o estão acusando. Herodes também não encontrou, pois mandou Jesus de volta para nós. Como podem ver, ele não fez nada para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Ora, em cada festa de Páscoa, Pilatos devia soltar um prisioneiro. Toda a multidão começou a gritar: mate esse homem, solte-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta da cidade e por homicídio. Pilatos queria libertar Jesus e falou outra vez à multidão. Mas eles gritavam: crucifique, crucifique! E Pilatos falou pela terceira vez: mas que mal fez esse homem? Não encontrei nele nenhum crime que merece a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois soltar.
Mas eles continuaram a gritar com toda a força, pedindo que Jesus fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava cada vez mais. Então Pilatos pronunciou a sentença, que fosse feito o que eles pediram. Soltou o homem que eles queriam, aquele que tinha sido preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus para ser crucificado, pegaram certo Simão da cidade de Cirene, que voltava do campo, e forçaram a carregar a cruz. Atrás de Jesus, uma grande multidão do povo seguia, e mulheres batiam no peito e choravam por Jesus. Jesus, porém, voltou-se e disse: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, choreis por vós mesmo e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Felizes das mulheres que nunca tiveram filhos, dos ventres, que nunca deram à luz, dos seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir: as montanhas caiam em cima de nós, e as colinas escondam-nos, porque se assim fizeram com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 criminosos junto com ele para serem mortos. Quando chegaram ao chamado lugar da caveira, aí crucificaram Jesus. E os criminosos, uma à sua direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois repartiram as roupas de Jesus, fazendo sorteio. O povo permanecia aí olhando. Os chefes, porém, zombavam de Jesus e dizendo: A outros ele salvou, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias de Deus. E o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se tu és rei dos judeus, salva a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: Não és tu o Messias? Salve a ti mesmo. No entanto, e a nós também, mas o outro repreendeu, dizendo: Nem vocês temem a Deus, sofrendo a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: Eu lhe garanto, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a região até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Então Jesus deu um forte grito: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus, dizendo: De fato, esse homem era justo. E todas as multidões que estavam aí e o que tinha vindo para assistir viram o que havia acontecido
e voltaram para casa, batendo no peito todos os conhecidos de Jesus, assim como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, e ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é um pouco longo. O domingo de Páscoa é assim, narrando já o sofrimento de Jesus. Jesus, ele passou por uma grande tribulação aqui neste mundo para garantir a nossa salvação. O Filho de Deus precisou vir aqui à terra para morrer por nós numa cruz. Passar primeiro por um grande sofrimento, uma grande dor, a dor da cruz. Naquele tempo, os ladrões, malfeitores, aqueles que faziam o mal, eles eram punidos com a morte de cruz. Pregava numa cruz, deixava lá pendurado, morrendo aos poucos. Assim fizeram com Jesus. Será que Jesus merecia tudo isso? Não. Eles entenderam que Jesus era um malfeitor, uma coisa ruim. Eles não entenderam a mensagem de Jesus. Não conheceram ele como o Messias esperado, que naquele tempo já esperava no Velho Testamento. E por isso crucificaram o Filho de Deus. Aí as mulheres se aproximam de Jesus naquele sofrimento e ele diz: não chorais por mim, chorais por vós mesmos, por vossos filhos, que dias virão em que vocês desejarão o Filho do Homem e não terão ele. Chorais por vossos filhos, porque coisas terríveis vai acontecer nessa terra e vai atormentar aqueles que aqui estão, nesse mundo. Aí a gente pode ficar pensando assim, né? Por que Jesus falou isso? Não chorais por mim, chorais por vós mesmos, por vossos filhos. Meus irmãos, nós podemos dizer que essa profecia está acontecendo nos nossos dias de hoje. Quantas mães, pai, não chora pelos seus filhos, envolvidos na violência, nas drogas, no roubo, em todo movimento que não leva a Deus, não agrada a Deus, e seitas fora da Igreja Católica, da Igreja de Jesus. Chorais por vós mesmos, por vossos filhos, porque nós ia ver muitas coisas acontecer com os filhos da gente mesmo. Quantos pais hoje não estão enterrando seus filhos? A gente vê assim, cada notícia neste mundo hoje, que a gente está vivendo, esse mundo moderno. Pais e mães enterrando seus próprios filhos por causa da violência, da droga, da falta de juízo, como Jesus mesmo disse, né? Essa é falta de juízo. As pessoas vivem como se Deus não existisse. Uma apostasia muito grande, terrível, no mundo de hoje. E por isso que Jesus falou: não chorais por mim, chorais por vós mesmos e vossos filhos, porque vocês iam ver seus filhos sofrer. Quantas mães chorando nos dias de hoje, quantos pais, pelos próprios filhos, porque o mundo ficou terrível, ficou difícil. Então, meus irmãos, nós estamos no tempo finalzinho da quaresma. Ainda é tempo para a gente pedir a Deus pela conversão dos nossos filhos, pela nossa conversão, por uma vida assim, na presença de Deus, que nós possamos viver na presença de Deus aqui nesta terra, agradando a Deus em tudo nessa vida, para que a gente seja contemplado com o reino de Deus, a salvação eterna. Deus preparou um lugarzinho para nós no céu e nós não podemos deixar esse lugar desocupado.
essa cadeira vazia, porque é nossa. Foi preparada por Deus para nós. E Deus, Ele deseja que nós, como filho batizado, um dia estejamos diante do trono dele e vamos ser julgados. E o desejo de Deus é que a gente esteja pronto, se prepare neste mundo para encontrar com Deus neste dia do julgamento e Ele abraçar, como um pai abraça o filho, e nós ocupar o nosso lugar na eternidade. Estamos na Quaresma, finalzinho, semana que vem já é a Semana Santa. É uma semana fina, é uns dias santos muito finos, onde Jesus passa pelo sofrimento, Jesus é morto na cruz, depois vem a ressurreição, o domingo de Páscoa. Páscoa é a passagem, ou seja, a gente passou desta vida velha aqui na terra para uma vida nova, uma conversão, vivendo em Cristo Jesus. É tudo novo, tudo bonitinho. Passamos dessa vida velha para uma vida nova. Deus nos ajuda nessa terra para que a gente viva de acordo com a sua vontade. Essa passagem, essa Páscoa quer dizer isso. Você passa desse mundo velho, dessa vida velha para uma vida nova, uma vida de conversão, uma vida de oração, uma vida eucarística, uma vida onde você participa da Santa Missa todos os domingos, que é o dia do Senhor. Se puder ir todo dia, vá. Se puder ir todo domingo, vá. Se não pode ir, está doente ou não tem missa perto da sua casa, não dá para ir, Deus perdoa, está tudo certo. Mas se tiver, vá, porque se você não for, está em pecado mortal. A Santa Missa é o santo sacrifício de Cristo na cruz. É a renovação, a missa é a renovação incruenta de Cristo na cruz. Incruenta porque Jesus não sente mais as dores que ele sentiu da primeira vez. A Santa Missa é isso. Toda vez que o padre celebra, Jesus está sendo imolado por nós, sem sentir mais as dores. Mas quer dizer isso. A Santa Missa é o sacrifício que a gente oferece a Deus pelos nossos pecados. Na hora da missa ali, da ato de contrição, a gente pede a Deus o perdão dos nossos pecados. Se nós tivermos pecado mortal, tem que procurar um sacerdote para se confessar. Se não tiver, tem que pedir ao padre a confissão. Tem pecado mortal, tem que procurar um padre se confessar. Se não tiver pecado mortal, for pecado levinhos, veniais que chama, na hora do ato de contrição, na hora quando o padre celebra, faz o pedido de, esqueci agora o nome, pedir perdão, na hora do canto de perdão, aí você pede perdão a Deus e Deus te perdoa. Na hora da missa ali, é perdoado, os pecados veniais é perdoado na hora da missa. Logo no início da missa, que tem aquele canto de perdão, a gente é perdoado por Deus naquele momento. Mas se tiver pecado mortal, procura um sacerdote, se confessa, Deus perdoa. É assim que a gente vai andando para se encontrar um dia com Jesus no reino dele. Foi por isso que ele veio, não foi à toa que ele veio morrer na cruz por nós aqui nessa terra. Colocar a igreja no mundo, fundar a igreja de Jesus no mundo. Fora da igreja católica não há salvação, disse Jesus, disse todos os papas da igreja. Fora da igreja católica não há salvação. Então a igreja de Jesus, é só por ela que nós vamos se salvar, porque ele deu a vida dele, derramou o sangue dele por ela. Então quem sou eu, né, para fundar outra igreja? Eu não morri na cruz, eu não ressuscitei, não posso fundar uma igreja. Só Jesus pode fundar uma igreja, só ele que fundou. Ela é única, não existe outra. Carlos, mas está cheia de gente mal lá dentro, problema de cada um. Quem vai julgar é Deus. Nós somos católicos,
Nós temos que viver a fé na Igreja Católica, porque nós somos católicos e não podemos desistir dessa verdade. Então, não podemos ir atrás de seitas e blá 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 de gente que não entende das coisas, porque a verdade está na Igreja Católica. Só a verdade. Só tem a verdade a Igreja Católica, não adianta. O resto é conversa. Vamos cuidar da nossa vida espiritual, como nós cuidamos da vida material aqui na Terra. Quando você está doente, a primeira coisa que você procura é um médico, né? Vai correndo. Quando um filho fica doente, sai correndo. Então, meu irmão, saia correndo também para a igreja. A igreja é o hospital da alma. Saia correndo. Vá atrás de Jesus. Ele está na Eucaristia. Ele está no meio de nós. Há 2025 anos Ele está no meio de nós. Na Eucaristia, na Palavra, Ele está no meio de nós. Se você pedir, Ele lhe ajuda. Se você agradecer, Ele está te escutando. Não se preocupe com isso. Ele está no meio de nós, até Ele voltar na sua glória, para resgatar este mundo, para implantar aqui neste mundo o reino de Deus. Que Deus seja louvado e o inimigo acorrentado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.